Essa é a história de um garoto que não entendia as emoções, mas possuía um entendimento delas, a partir das cores que as pessoas emanavam, onde ele poderia saber quando a pessoa estava com raiva, nervosa ou até mesmo mentindo. E após alguns acontecimentos bem tristes, mesmo sem entender muito bem as emoções, ele vai usar aquela raiva e sede de sangue para realizar a sua vingança contra quem destruiu seu lar e sua família. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, porque essa obra merece. Ela acabou de sair e eu já tô trazendo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, e se quiser apoiá-lo financeiramente, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. E você pode dar uma passada no meu canal secundário clicando no card aqui em cima. E o link do nosso servidor está aí na descrição. E no mais é isso, e agora vamos de obra. A história começa no meio de um lixão, onde várias crianças estão catando lixo. Só que quando elas percebem, um golem gigantesco vai se aproximando delas. E um deles tenta falar com o golem, e fala que vai dar isso pra ele. Então ele pode trocar por comida. E é dito que é um golem no setor 50. E ninguém sabe de onde ele veio, ou pelo menos quem é o seu dono. Mas o que todos sabem é que se você dá lixo pra ele te dará comida. E o golem só encarando aquele moleque, o seu olho começa a brilhar, mas depois se apaga. Ele só dá meia volta e vai embora, o que deixa o garoto muito puto, perguntando pra onde ele vai porque ele não aceitou a sua lanterna. E assim é dito que nem sempre ele dá comida. E enquanto os garotos estão reclamando lá embaixo, tem um moleque encapuzado só vendo aquela cena. E depois que ele observa aquele golem indo embora, ele pula bem pra frente dele. E assim ele pega sua bolsa e manda ele pegar aqueles objetos. E o olho do golem começa a brilhar. E assim aquele golem aceita os objetos dele e começa a comer todo aquele lixo, o que deixa as crianças perdidinhas, não entendendo por que esse cara conseguiu de novo e como ele consegue pegar tanta comida. E assim aquele golem dá comida para o garoto. E os meninos em volta ficam muito putos, porque não sabem como é que ele consegue tanta comida assim. E falam que isso deve durar pelo menos uns 3 dias. E se perguntam se eles poderiam falar com ele, para ele dividir com eles também. Mas eles dizem que não mesmo, porque esse cara é o fantasma da rua 17. E agora ainda no setor 50, mas na entrada da rua 17. Aquele moleque encapuzado vai caminhando de volta. Só que quando ele se dá conta, tem 7 pessoas seguindo ele. E assim ele manda todos eles aparecerem e pergunta por quanto tempo eles vão continuar seguindo ele. E o gordinho no centro fala que ele tem uma boa intuição, chamando ele de Rai. E o garoto com o soco inglês fala que eles tomaram muito cuidado para segui-lo, mas mesmo assim ele percebeu. E esse nosso garoto chama ele de Ron e fala que ele avisou ele da última vez. Se ele aparecesse na sua frente de novo, ele iria garantir que ele nunca mais seria capaz de andar para nenhum lugar. E esse moleque arrogante pergunta se ele realmente achou que ele iria deixar por isso mesmo igual da última vez. E manda se ele colocar a mochila no chão e ir embora. E se ele fizer isso, eles vão deixar ele ir sem nenhum arranhão. Mas o Rai já manda na lata chamando ele de mentiroso e diz que isso é uma mentira e ele não vai deixá-lo ir embora. E assim é dito que existe um rumor entre as crianças dali, um fantasma que mora na rua 17, um fantasma branco que viaja silenciosamente com um olhar morto. E é dito que você não pode olhar nos olhos do fantasma, ou ele revelará as suas mentiras. E esse é aquele moleque muito puto, cerra os punhos e fala que ele é muito arrogante, e parte pra cima dele falando que vai se certificar de que ele nunca mais abra sua boca. E nesse momento o Rai solta a bolsa e consegue desviar do primeiro ataque, e depois só coloca o pé pra aquele moleque tropeçar. E assim que ele tá caindo no chão, o Rai pega ele pela camisa e dá um grande soco no seu estômago, o que faz ele cair no chão com muita dor. E todos em volta ficam muito surpresos e começam a gritar falando que vão pegar ele. E já partem pra cima dele com seus tacos. E quando o primeiro vem pra cima, o nosso garoto desvia dele e já dá uma cotovelada bem no seu nariz. E ele já cai no chão gritando de dor. E os outros surpresos não percebem quando ele chega, já dando uma joelhada na sua cara. E enquanto ele encara o outro moleque, eles ficam morrendo de medo. E depois de alguns instantes, com todos caídos no chão derrotados, o Rai fala que trazer mais pessoas não vai mudar o resultado final. E enquanto aquele gordinho tá tremendo de medo, chamando ele de monstro, o Rai vai se aproximando e fala que ele disse pra ele da última vez. Ele iria se certificar que ele nunca mais possa andar. Só que para a surpresa do nosso herói, aquele Ron tava com a faca escondida e começa a apontar pra ele, falando para ele não se aproximar, porque senão ele vai matá-lo. Só que o Rai fica só encarando ele, percebendo que ele tá tremendo de medo e pensando que ele tem razão. Ele definitivamente é um monstro. E assim ele pensa que foi quando ele fez 10 anos. Foi nessa época que ele percebeu que ele era diferente dos outros. E naquela época, mesmo com a sua perna machucada, ele não chorava e nem parecia que sentia dor. E os garotos ficavam com muito medo dele. E quando um dos seus amigos foi atacado, um outro garoto perguntava por que ele não estava com raiva. Mas o Proto não conseguia sentir e nem sabia o que era essa raiva. E depois quando um amigo seu morreu, ele não derramou nenhuma lágrima sequer. E desde esse momento, todos pensaram que tinha algo de errado com ele e começaram a se distanciar. E foi naquela hora que ele percebeu que ele não consegue sentir o que as pessoas chamam de emoções. Ele se perguntava sempre se ele era o errado da situação. E ele tinha o desejo de viver como todo mundo. E ele sempre se perguntava se algum dia ele iria descobrir o que são essas emoções. Mas mesmo após 6 anos, ele ainda não sente absolutamente nada. Mas ele consegue ler as emoções que as outras pessoas sentem. E assim ele encarando o Ron, diz que não usar lâminas é uma regra clara dali. E ele trouxe uma porque planejava esfaqueá-lo desde o início. E o moleque diz que só pegou uma na lata do lixo mais cedo. Mas o Rai percebe que é mentira. E ele consegue saber através da cor que vem do receptáculo dentro do seu peito. E ele consegue ver um mundo que ninguém mais vê. E todos têm um pequeno receptáculo dentro de si. E quando eles sentem emoções, certas cores de mana emanam dentro deles. E sentimentos como raiva, ódio e amor resultam numa mana vermelha. E vergonha e apatia resultam numa mana azul. E existem inúmeras outras cores. E o mundo que ele vê é rodeado de cores. E aquele Ron continua
continua apontando a sua lâmina pra ele, mandando ele não se aproximar, porque senão ele vai esfaqueá-lo. E o Rai fica pensando que a sua mana é bem escura. Isso significa medo. E assim ele só vai caminhando calmamente pra cima dele. E quando aquele garotinho está encurralado, ele começa a tremer na base. E o Rai fala pra ele que ele é um completo mentiroso, e por isso ele merece ser punido. E agora, depois de algumas horas, ele vai caminhando pra debaixo de uma ponte, e dentro dela tem meio que uma cabana. E lá ele chama pelo Paylee. E esse Paylee fala que ele chegou bem na hora. E esse moleque é o líder das crianças do viaduto. E os molequinhos ali dentro começam a abraçar o Rai, mas ele não expressa nenhuma reação. E agora, com todos eles sentados, o Paylee fala que vai ver o que todo mundo ganhou hoje. E eles começam a mostrar os seus ganhos. E ficam bem desanimados, vendo que não ganharam absolutamente nada. E como eles vão dividir isso entre 7 pessoas. E o Rai só fica observando a tristeza deles. Mas quando ele abre a mochila, tem muita comida que dá pra dividir com todos eles. E os garotinhos começam a falar que ele é muito incrível. E perguntam como é que ele conseguiu tudo isso daquele golem. E ele não pega nada nem se eles tentarem ao máximo. Mas ele sempre consegue trazer comida. E assim o Rai pensa que é porque o golem só pega itens mágicos com mana residual. E eles não conseguirão nada dele se eles não puderem ver mana. E assim o Paylee se pergunta como é que eles vão dividir a comida. E graças ao Rai, eles não vão ter que passar fome hoje. E agora eles vão começar com os mais novos, com uma filinha para distribuir a comida. E enquanto eles vão distribuindo a comida, o Rai só sai da tenda e pensa que eles nunca têm comida pra todo mundo. E então ele pensa que vai ter que ir para o armazém. E ele tem o dever de ajudar esse grupo, porque ele deve a sua vida a eles. E esse é mostrado um flashback de um ano atrás, com o Rai coberto de neve quase morrendo. E foram essas crianças que encontraram ele, que estava enterrado debaixo da neve, e depois levaram ele para salvar a sua vida. E naquele momento ele pensou que estaria tudo bem se ele morresse assim. Mas quando ele acordou, todos eles pareciam muito preocupados e perguntando se ele estava bem. E ele pensa que é o seu princípio sempre pagar as suas dívidas, seja com favor ou uma vingança. Só que assim o Paylee vai se aproximando dele e fala que ele também tem que receber a sua parte. Mas o Rai fala que está tudo bem e ele não tá com fome. Mas quando ele percebe, o seu estômago começa a roncar. E assim o Paylee pega um biscoito e divide ao meio, e fala que essa é a sua parte. E pergunta se ele percebeu que está chovendo preto agora. E o Rai fala que sim. E o Paylee diz que é porque os magos usam muita magia. E aparentemente, magos vivem em setores com menos pessoas. E o Paylee diz que tem certeza que aquele golem foi enviado por um mago também. Mas o Rai fala que pode ser só uma máquina. Mas o Paylee diz que não. Ele tem certeza de que é magia, que mantém ele se movendo esse tempo todo. E ele realmente é muito curioso sobre magia. E o Rai pensa que é verdade. Ele concorda com o Paylee. Quando o golem se move, ele atrai mana dos arredores para o seu núcleo. Então eles se misturam dentro dele, e um gás preto é expelido. Então essa chuva negra e o gás negro, ele não consegue deixar de pensar que conexão tem entre isso. Mas é claro, no momento o que é mais importante é comer para sobreviver. E assim ele se levanta e fala que vai ficar um tempo fora. E o Paylee pergunta como assim ele vai numa chuva preta dessa. Mas o Rai só pede pra ele ficar de olho no rio, e é perigoso que ele transborde. E vai correndo no meio da chuva, o que deixa o Paylee bem preocupado, falando que ele só faz o que dá na telha. E agora na divisória entre a rua 17 e 18, o nosso garoto vai correndo no meio da chuva e pensa que quando chove todo mundo corre pra dentro de casa para evitar aquela chuva preta. E eles acreditam que mesmo uma única gota dessa chuva preta pode deixá-los doentes. Mas ele caminhando no meio dela, pensa que porém, ele pode se proteger da chuva, então é fácil pra ele trabalhar. E agora de noite lá na rua 18, no armazém de rações do Hector P. Mowley. E lá dentro tem vários caras jogando poker. E enquanto eles jogam, o nosso herói só observa eles, pensando que eles sempre apostam em dias chuvosos. E assim ele vai se esgueirando para dentro e começa a escavar uma abertura para dentro do armazém. E pensa que graças a dias chuvosos e eles apostarem, a segurança é muito desleixada. E assim que ele entra, ele percebe que tá bem escuro. E pensa que tem centenas de manas diferentes no ar. E de todas elas, ele atrai cores específicas de mana e mistura, de acordo com uma certa fórmula. E assim ele vendo aquela mana se misturando com ele estende a sua mão e começa a absorvê-la. E ele cria uma pequena chama no meio da sua mão. E depois vai roubando as comidas. E pensa que mesmo que ele não saiba os princípios exatos, ele pode usar esse método muito bem. Mas ainda assim, controlar a mana vermelha é mais difícil pra ele por algum motivo. Mas ele se pergunta se ele começar a sentir completamente as emoções ligadas a isso, se ele poderá criar um fogo ainda maior. Só que quando ele se dá conta, uma adaga voa na direção dele. Só que ele consegue desviar rapidamente. E olhando pra aquela adaga, ele percebe que as pessoas perceberam que ele tá dentro do armazém. E pelo visto, eles estavam se escondendo atrás de um pilar ou uma caixa desde o começo. E aqueles caras começam a falar que tem um ratinho se escondendo dentro do armazém. E ele observando aquilo, percebe que tem 3 deles. E ele sabe a sua posição exata. E ele pensa que nunca esperava que eles estivessem usando equipamentos de óculos de visão noturna. E naqueles caras falam que ele pode se esconder o quanto quiser, porque eles podem achá-lo a qualquer momento. E assim ele pega uma adaga e os 3 jogam cada uma na direção do Rai. Só que quando o Rai percebe, ele consegue desviar das 3 e já parte pra cima deles na mesma hora. O que deixa um deles bem surpreso, falando que tem algo de errado com essa criança. E nesse momento, o nosso Rai acerta um socão bem na cara dele. E depois que ele derruba um, os outros 2 ficam bem surpresos. E daí o Rai encara eles, percebendo que no seu receptáculo, essa chama demonstra raiva e surpresa. E o dele já parte pra cima do Rai, jogando aquela adaga pra cima dele mais uma vez. E o nosso garoto pensa que lendo o fluxo de mana deles, ele pode adivinhar os próximos movimentos. E rapidamente ele desvia de novo da adaga, e pega o impulso com a sua perna esquerda, e com a direita, já parte pra dar um chute bem na cara daquele figurante. E depois que ele acerta, o outro fica muito surpreso, falando que isso é completamente impossível. Só que no piscar de olhos, nosso garoto já está bem na frente
frente dele, falando que ele está errado, e dando um grande soco no meio do seu estômago. E assim os três caem no chão desacordados. Só que quando o Rai se dá conta, alguém dá um chutão na porta. E esse careca fala que ele veio checar como as coisas estavam, porque estava muito barulhento. E o nosso herói só encara essa pessoa, percebendo que ele é o Humphrey, um executivo do grupo do Hector. E o careca fala que os três irmãos foram derrotados por um moleque. E ele com muita raiva fala que ele é só um mero ratinho. E esse ele encarando o Rai com muita raiva, faz o nosso protagonista pensar que esse executivo do grupo Hector é tão intimidante quanto os rumores dizem. E ele precisa sair dali rápido. E assim ele começa a correr e cerra os punhos para dar um soco bem no estômago daquele careca. Só que assim que ele dá um soco nele, ele nem se mexeu. E assim o Humphrey manda ele desviar disso agora, tentando pegar bem na cabeça do Rai. Só que o nosso garoto consegue desviar do primeiro ataque, mas pensa que ele é muito rápido. E assim ele dá uns passos para trás. E o careca diz que ele também é bem rápido. E o nosso protagonista pensa que ele com certeza está em outro nível, já percebendo que o careca já vem pra cima dele a alta velocidade. Mas ele consegue desviar desse ataque e pensa que instintivamente ele sabe, enquanto o Humphrey tenta atacar ele por todas as posições. E assim o Rai percebe que ele não consegue vencer ele cara a cara. E quando o careca tenta dar um soco no Rai, ele se abaixa e pensa que então ele vai aproveitar as aberturas dele, percebendo que tem uma enorme abertura bem no seu peito. E assim ele começa a carregar mana no seu punho, e instintivamente ele lança sua magia bem no peito daquele Humphrey, o que surpreende muito o careca, que no momento que ele se dá conta, o garoto já sumiu. Mas mesmo assim ainda naquela noite, as pessoas do grupo do Hector ainda estão procurando aquele garoto, e o nosso Rai tá bem escondidinho lá no canto, pensando que se continuar dessa forma, eles vão acabar encontrando ele, e ele começa a desviar das câmeras. E assim as pessoas começam a correr para o outro lado, mas com isso o Rai aproveita e consegue escapar do armazém. E ele pensa que saqueou o armazém do infame grupo Hector, e eles irão matá-lo se o encontrarem. E ele não tem medo de morrer, mas se ele morrer, as crianças não irão durar muito. E ele tá fazendo tudo isso por elas, mesmo que ele ainda não entenda logicamente o porquê. E depois de correr bastante, ele já tá muito cansado, pensando que se continuar assim, ele vai ser pego e não vai conseguir pagar a sua dívida. E daí quando ele se dá conta, tá vindo um cara bem atrás dele falando que o achou. E se ele começa a correr pro meio da floresta, e aqueles caras continuaram seguindo ele, e pergunta por que esse moleque é tão rápido, e agora não tem mais pra onde ele fugir. E os dois mandam ele ir ali e cuspir o que ele roubou antes deles abrirem um buraco no estômago dele. E esse Rai percebe que ele não consegue ver o Humphrey, então ele pode vencer esses dois fracotes, já carregando um enorme poder de fúria bem no seu punho. Só que os dois nem percebem isso e já partem pra cima dele. Só que o Rai consegue bloquear o ataque e depois dá um grande soco bem no queixo daquele cara. E quando um deles é derrotado, o outro já parte pra cima. Só que daí o Rai consegue manipular o poder na sua mão e bloquear o ataque dele, só segurando seu pulso. E aquele figurante se pergunta como é que esse moleque é tão forte. Mas o nosso garoto com a sua outra mão carrega meio que um poder de raio bem na cara daquele figurante. E a sua cabeça é rapidamente eletrocutada. E ele cai no chão desacordado. Só que daí o Rai percebe que ele tá ouvindo passos vindo da onde eles correram. E imagina que eles não acabaram. E também não é como se ele pudesse usar magia infinitamente. Só que olhando pra trás, ele vê um cesto de lixo e pensa que ele vai se esconder naquele lugar. E enquanto o pessoal procura ele em volta, ele já está dentro do cesto do lixo, pensando que as pegadas estão sumindo. E eles com certeza não conseguirão achá-lo ali. E ele vai ter que passar a noite ali, porque se eles seguirem ele até a ponte, as crianças ficarão em perigo também. E ele só se pergunta quando a chuva vai passar. E agora no dia seguinte, o Rai acorda e pensa que não deve ter ninguém do lado de fora. Só que assim que ele pula do cesto do lixo, alguém fala que achou ele. E quando ele olha para frente, ele encara esse figurante. E esse figurante fala que é muito bom que ele tenha voltado. E o Rai percebe que ele pode dizer só pela mana do receptáculo dele. Esse cara está extremamente irritado. Só que o problema é que ele não conseguiu se recuperar totalmente. E aquele cara com muita raiva pergunta se ele sabe usar uma faca e já parte pra cima dele para matá-lo. Só que assim que ele vai acertar o Rai, o nosso garoto desvia, mas aquele cara tenta atacá-lo novamente. E o Rai percebe que ele acabou perdendo o seu equilíbrio. E esse figurante muito feio dá adeus ao pirralho, partindo para acertar aquela daga bem na cabeça do Rai. Só que quando ela já estava bem próxima dele, ele escuta um tiro. E quando percebe, o seu rosto já está cheio de sangue. E aquele cara cai no chão finalizado. E assim ele encara outro adulto apontando a arma para ele. E esse cabeludinho fala que isso foi bem perigoso, chamando o Rai pelo seu nome. E pergunta que tipo de bagunça ele fez dessa vez. E esse é o Niles, apelidado de Cabelo Preto, o chefe da Rua 17. E depois disso o Niles se aproxima dele e fala que isso foi bem perigoso. E esse Rai pergunta quem chamou ele. E normalmente ele não acorda tão cedo assim. Daí o Niles fala que ele viu que os caras do Hector estavam rondando por ali. Mas ele vendo que o Rai tá carregando, ele pergunta se ele roubou isso do Hector. E fala que ele é bem ousado. E o nosso garoto agradece pelo elogio. Mas o Niles fala que isso não foi nem um pouco elogio. E o Rai fala que na verdade até que foi bem difícil. Pensando que pessoas como o Niles são difíceis de lidar. E existem pessoas como ele. Pessoas com emoções tão monótonas que seus receptáculos nunca se preenchem. E assim o Niles fala que ele vai acabar morrendo se continuar assim. E existem algumas pessoas em que ele não pode tocar. Só que daí o Rai fala que se ele não fizer isso, ele vai morrer de fome de qualquer jeito. E assim o Niles fala que ele já retribuiu por ele ter salvado daquela vez. Mas o Rai fala que pescou ele pra fora do rio porque pensou que fossem suprimentos e não foi para ajudá-lo. Só que daí o Niles fala que veio por causa dele. E então o Rai fala que ele já o retribuiu por isso. Pensando que um ano atrás, ele acabou puxando o Niles para fora do rio. E aparentemente ele costumava ser um executivo no setor 46. Mas acabou sendo traído. E ele não acha que ele tenha mentido sobre isso. E as lições de como lutar que ele deu pra ele como retribuição
retribuição por terem o salvado eram bastante estruturadas. E esse nosso protagonista pergunta se ele pensou sobre aquilo que ele disse antes, sobre ele se unir a uma organização. E ele quer se unir à organização do Niles, pensando que se ele entrar em uma organização, as crianças estarão seguras. Só que o Niles só encara ele bem sério e vai para o canto da parede e pergunta se ele consegue usar magia, o que surpreende muito o Rai, e pergunta como é que ele sabe sobre magia, enquanto o Niles pensa que então era verdade. Ele pensou que ele tinha visto coisas quando ele acendeu uma fogueira sem um isqueiro, mas o Niles fala que só sabe algumas coisas, que ele perguntou a um mago da sua antiga organização, e ele fala que existe mana no ar, e essa mana é usada na magia, e existem algumas pessoas que conseguem detectar e usar a mana. E daí o Rai pergunta se ele falou algo sobre cores, mas o Niles, sem entender muito bem, pergunta como assim cores, e ele disse que não dá para ver a mana, o que deixa o Rai bem surpreso, se perguntando então o que ele vê. E então ele pergunta se no fim ele esqueceu de alguma coisa, só que o Niles, bem irritado, pergunta se ele quer apanhar, e tenta dar um soco nele, mas o Rai desvia, e pergunta qual a resposta dele sobre entrar na sua organização, mas o Niles fala que não, e o nosso garoto pergunta por que ele está rejeitando ele do nada. E assim o Niles pensa que todos os setores estão além do rio Elton, e se seguir o rio, chegará em outros setores, e ele provavelmente pode sair da favela e ter uma vida melhor lá em cima, e seria um desperdício muito grande, uma criança tão habilidosa morrer ali. E então ele pergunta se ele já pensou em sair do setor 50, e ele pode até arranjar um carro para ele, mas o Rai fala que não, e ele deve saber que ele cuida das crianças dali. Daí o Niles pede para ele não se preocupar com isso, e ele está pensando em criar um orfanato ali, o que surpreende muito o Rai. E o Niles, pegando no seu cabelo, fala que vai tirar os órfãos das ruas, e o Rai só encara o peito dele, pensando que as cores dele são neutras, e ele não consegue dizer se ele está mentindo, mas provavelmente ele não está, porque esse cara sempre mantém a sua palavra. E daí ele pede para o Niles ter cuidado, porque o Hector parece estar se preparando para uma guerra, e ele viu eles recebendo caminhões inteiros de armas. E assim o Niles fala que sabe sobre isso, enquanto o nosso herói pensa que usar munições reais em qualquer conflito é uma declaração definitiva de guerra. E assim ele fala que as pessoas da loja irão sofrer se ele perder a guerra, e a taxa de proteção da sua organização são até que razoáveis. E assim o Niles fala que elas só parecem razoáveis porque tem muita gente pior que ele, e manda ele parar de tratá-lo como um velho, porque ele nem sequer é casado ainda. Mas o Rai fala que ele é um velho, e assim o Niles tenta atacá-lo novamente, mas o Rai consegue desviar. E assim um cara no carro chega e fala para o seu chefe que eles têm que ir. E assim antes do Niles entrar no carro, ele fala que ali vai virar um campo de guerra. Então ele pede para ele encontrar um esconderijo assim que puder, e joga algo para ele e manda ele ficar com aquilo. E quando o Rai abre a mão, ele pergunta o que é, e o Niles fala que é para desinfetar a sua orelha. E assim ele só vai embora no carro, enquanto o nosso garoto só encara ele. E agora de volta à rua 17, próximo da praça central, o Rai encontra um dos seus amigos sentado do lado de uma velhinha. E esse menino pergunta por que ele não voltou ontem, mas quando ele percebe, o Rai tá completamente machucado e todo sujo. E ele, muito preocupado e chorando, pergunta se ele brigou e quem foi que fez isso. Mas o Rai só fala que não foi nada, ele só caiu. Enquanto ele pensa que é muito fascinante, uma única pessoa pode sentir tantas emoções ao mesmo tempo. Enquanto o garoto chora e fala que deve ter doído muito. Só que se o Rai pega no seu cabelo e manda ele pegar aqueles potes e levar para a tenda, e manda ele dizer para o pai, ele estará lá em breve. E se o garotinho fala que tudo bem, ele vai indo embora. Enquanto o nosso garoto fala para aquela senhora que se chama Viola se ela contou alguma coisa para Josephine. Mas aquela velhinha fala que pela voz é o Rai, e ela só estava falando para ela sobre arco-íris. E pelo visto aquilo não é um menino, mas sim uma menina. E assim o Rai pensa que então, essa é a cega contadora de histórias, a Viola. E ele fala para ela não ficar falando besteiras para as crianças, porque eles não irão se acostumar com a vida nas ruas se continuarem contando fantasias para eles. E a senhora pergunta então quem acreditaria das fantasias além das crianças. Enquanto o Rai não entende que tipo de emoção é essa mana roxa que ela carrega. Ele nunca viu isso em ninguém além da Viola. E ele fala para ela que então, ela deveria mudar para outra rua, porque pode acontecer uma guerra ali em breve. E enquanto ele vai embora, ela pensa que ele é uma criança gentil. E agora na manhã seguinte, o nosso garoto tá fazendo as suas entregas, e o dono daquele estabelecimento abre a porta e pergunta se esse é o Rai. Mas na verdade quem deveria estar cuidando das entregas era o Ron. Mas o Rai só pensa que o Ron não vai aparecer por um bom tempo, já que as duas pernas dele estão quebradas. E se ele coloca aquele caixote pra dentro e pergunta se ele não vai evacuar, já que não vai ter nenhum cliente se uma guerra acontecer ali. Mas aquele cara da loja pergunta pra onde mais ele iria se ele deixasse a sua loja, dizendo que essa guerra ela não pode acontecer. E o Rai pergunta o que ele quer dizer com isso. E aquele cara fala que o Hector e o Niles estão conversando ali dentro, e se tudo der certo, não haverá nenhuma guerra. Só que nesse momento eles abrem a porta, e aquele careca de antes, e esse no centro que parece ser o Hector, vão saindo pela porta. E esse Hector olha para o nosso garoto e pergunta quem é essa criança trabalhando, e fala que pelo visto todos os adultos fugiram com o rabo entre as pernas. E ele pega no seu pescoço e fala que ele deve trabalhar duro, e só assim ele pode se tornar alguém no futuro. E ele até entrega algumas moedinhas para ele, mandando ele comprar alguns doces. Só que quando eles vão embora, aquele careca de antes fica só observando o Rai, e começa a encarar bem na orelha dele. E quando ele se vira, o Rai percebe que ele o reconheceu, e coloca sua capa de volta. E enquanto aquele careca só encara ele, o Hector pergunta o que ele está fazendo e manda ele vir logo. E assim o careca fala que está indo, e assim eles vão embora. E aquele cara da loja fala que finalmente eles foram embora. Enquanto o Rai pensa que ele reconheceu o ferimento da sua orelha, mas ele não entende porque ele saiu sem falar nada. Só que assim, aquele carinha vai na direção do Niles perguntando o que aconteceu. E ele vê o Niles sentado lá, bem preocupado, falando que a negociação falhou. E a guerra
guerra vai acontecer. E assim o dono da loja pergunta se ele tá falando sério, e o Niles fala que ele não podia aceitar condições absurdas, como a deles absorverem a sua organização. Esse seria o mesmo que o pior resultado. E assim o cara da loja fala que não é culpa dele, mas ele também não vai poder abrir sua loja por um tempo. E assim o Niles manda o Rai não sair do seu esconderijo até a guerra acabar. E após isso, o nosso prota sai dali, pensando que ele não vai mais poder andar livremente se uma guerra acontecer. E ele precisa reunir o máximo de comida que ele puder antes disso acontecer. Só que quando ele percebe, aquele Humphrey de antes passa de carro em alta velocidade. E ele pensa que nunca viu um carro desses no setor 50. E é muito suspeito, pensando que ele deve investigar. E agora na rua 18, ele atrás da moita se pergunta quem são aqueles caras. E assim aquele Hector abre a porta e fala que esteve esperando ele. E agora ele vai levá-lo para dentro, chamando ele de mago. E o nosso garoto percebe que esse cara é bem suspeito. E a sua cor é um azul escuro quase preto. E ele possui quantidades absurdas de mana. E a cor dele se parece com a mesma dos golems quando andam. E além disso, ele se pergunta o que são aqueles anéis ao redor do seu receptáculo. E esses anéis também possuem bastante mana ao seu redor. E é como se ele estivesse usando os anéis para impedir a mana de escapar. E assim ele instintivamente sabe que esse cara é perigoso. E pensa que ele precisa avisar o Niles o quanto antes. E assim ele vai lá pra base onde o Niles estava. E vê o pessoal se movimentando de um lado para o outro. E assim ele pergunta para um deles cadê o Niles. E aquele cara fica bem surpreso perguntando o que o Rai tá fazendo ali. Mas o Rai só fala que o portão estava aberto, então ele entrou. E ele pergunta cadê o Niles. E aquele cara fala que seu chefe saiu para se preparar para a guerra. E é muito perigoso, então ele deveria ir embora. Mas então nosso garoto manda ele repassar isso para o Niles. Diga para ele tomar cuidado com um homem de monóculo. E agora debaixo da ponte, ele conversa com Paylee que a guerra não pode durar muito. E se ele não acha que ela pode acabar em uma semana. E assim o Paylee pergunta quem ele acha que vai ganhar. E o nosso herói fala que não sabe. Os dois grupos são muito igualados. Mas ele pensa que o Niles tem que vencer pela segurança das crianças. Pois se o Hector vencer a guerra, as crianças das ruas serão vendidas como escravos. Só que assim os dois escutam um barulho muito alto e percebem que a guerra está começando. E os dois se levantam bem assustados. Enquanto nosso garoto pensa que isso é muito estranho e tem algo de errado acontecendo. E agora a cena muda para a rua 17. E lá aqueles agentes do Niles estavam lutando contra aquele golem. E se perguntavam que diabos era aquilo. E por que ele não tem nenhum arranhão. Só que assim aquele golem estende a mão e uma energia negra começa a fluir dela. E essa onda de energia é lançada para cima de um cara, o que faz o seu corpo ser derretido ao meio. E isso deixa o outro completamente assustado, se perguntando o que é isso. Só que quando ele se dá conta, aquele golem já tá estendendo a sua mão para pegá-lo e simplesmente parte o seu corpo ao meio. E aquele cara de monóculo vendo aquela cena fala que esse cheiro de esgoto é terrível, mas ele vai diante a sua criação e manda ele limpar todo esse lugar. E agora de volta para o nosso garoto, o Paylee fala que o som está ficando mais alto. Só que quando o Rai estava saindo, aquele garoto pergunta para onde ele está indo. E isso é algo bem diferente. E se ele está saindo, então ele pede para que ele deixe ir com ele. Mas o Rai fala que não, ele deve esperar ali. E daí quando eles se dão conta, um outro garotinho aparece e pergunta por que eles estão de pé. Mas o Paylee fala que não é nada, e é só que eles acordaram mais cedo, e pede para ele entrar e dormir de volta. E depois que aquele molequinho entra, o Paylee fala que tudo bem, e ele vai ficar ali para cuidar das crianças, porque ele não pode deixá-las sozinhas. Mas daí ele pega no ombro do Rai e manda ele não ir muito longe, e voltar assim que descobriu o que está acontecendo. E assim o Rai fala que certo, e ele vai voltar logo. E agora lá na rua onde ele passou alguns momentos atrás, ele vê que ela está completamente em chamas, e todos os agentes do Niles estão mortos. Só que um daqueles caras que ele conversou antes ainda parece vivo, e ele pergunta o que aconteceu. E aquele cara fala que o grupo Hector trouxe um golem com eles, e o cara do monóculo controlava o golem, e no fim eles não foram páreos para eles. E assim antes de morrer, ele pede para o Rai fugir. E o nosso garoto vendo aquela cena, no meio daquela chuva preta caindo aos seus pés, ele fecha os olhos daquele cara, e pega a sua adaga, e olhando em volta ele pensa que nesse ritmo, o grupo do Niles vai perder. Então ele precisa ajudá-los. E agora, ao mesmo tempo debaixo da ponte, o Paylee está com seu rosto sangrando, e todas as outras crianças estão mortas. Mas ele ainda continua protegendo aquele outro. Só que ao olhar para cima, ele vê aquele golem estendendo a sua mão com aquela magia negra bem na frente dos seus olhos. E nos seus últimos momentos, o Paylee pensa que o Rai não deve voltar para lá. E agora de volta à praça central da rua 17, o nosso garoto caminhando em volta pensa que chegou tarde demais. E todos eles são cadáveres dos homens do Niles. Só que ainda assim, ele não vê o cadáver do Niles. Mas nesse momento, ele escuta uma grande explosão bem nas suas costas. E assim ele tem uma sensação estranha, pensando que nessa direção é onde fica a tenda. E assim que ele chega lá, ele vê aquele golem apontando sua mão para a tenda. E ele fica tentando achar os garotos, pensando que eles ainda estão a salvo. Mas assim ele percebe algo estranho, e já pula na direção do golem, com a sua adaga e sua magia para destruí-lo. Mas o golem percebe antes, e dá um soco bem no estômago dele, o que faz o Rai cuspir sangue e se jogado contra a parede. E agora caído no chão, ele só pensa que ele tem que ver se eles ainda estão seguros. Mas assim ele escuta uma voz na sua cabeça, chamando ele de irmão Rai. E todos aqueles garotinhos se apressando para abraçá-lo, e outros perguntando se ele voltou. E esse ele só encara eles em pé. E no centro tá o Paylee, falando que não queria que ele voltasse. E vendo aquela cena dos seus amigos, ou família, mortos, ele chama cada um pelo seu nome. A Lorraine, a Leia, o Corden, o Miles, o Millis, a Josephine e o Paylee. E assim suas mãos começam a tremer. Enquanto ele fala que ele ainda não conseguiu recompensar todos eles pelo que fizeram. Só que enquanto ele tá pensando nisso,
nisso, aquele golem estende a sua mão mais uma vez, e aquela mana escura começa a fluir. E ele pensa que esse é o mesmo som que ele ouviu durante a batalha. Então foi esse golem que matou todo mundo. As crianças do viaduto, os homens do Niles, pessoas dessa rua. E ele entra em modo de fúria e pensa que vai se vingar de todas elas. Mas mesmo que ele queira se mexer, o seu corpo não consegue, porque está muito dolorido. Só que nesse instante, ele vê um carro simplesmente voando bem na direção daquele golem. E depois que o carro bate no golem, quem sai do banco é o Niles, perguntando se o Rai está bem. E quando ele se aproxima, ele fala que parece que ele não quebrou nenhum osso. Mas o nosso garoto tremendo fala que as crianças morreram. E assim, quando o Niles olha pra trás, ele percebe que no fim elas se foram. E assim ele abaixa sua cabeça e fala que sente muito para o Rai, dizendo que é culpa dele, porque ele se atrasou. Mas então nosso herói pergunta por que isso seria culpa dele. E assim o Niles abraça ele tentando confortá-lo. E depois de alguns minutos, o nosso garoto sem emoções pergunta sobre os subordinados do Niles. E aquele cara fala que todos eles estão mortos. E o Hector é um desgraçado. Ele não pensou que eles chamariam dos magos de fora. E sim, o Rai pergunta o que ele vai fazer agora. E o Niles fala que vai voltar para a rua e procurar os sobreviventes. E por enquanto, só que nesse momento, a sua fala é interrompida por aquele raio negro atravessando seu estômago, o que deixa o Rai completamente perplexo, vendo aquele golem simplesmente matando o Niles na sua frente. E assim o Rai fica só encarando ele. E o Niles, ainda sorrindo, fala que isso é uma droga. E ele cai nos braços do nosso garoto. E assim o Prota chama pelo seu nome, se perguntando o que acabou de acontecer. E assim o seu coração, que sempre nunca teve nenhuma cor, começa a lembrar dos momentos em que ele passou com o Niles, quando ele ensinou ele a lutar, e quando ele o alimentava, e quando ele era gentil com ele. E assim o coração dele, que era totalmente branco, começa a entrar em chamas, nesse tom avermelhado. E ele começa a encarar aquele golem com muita raiva. E mais uma vez o golem estende sua mão para ele. Só que o Rai, emanando uma aura de fúria, só fala que vai matar todos eles. E agora com aquele golem estendendo sua mão para o Rai, ele chama mais uma vez pelo nome do Niles, e pensa que isso deve ser um sonho. E ele quer acordar agora mesmo. Só que assim ele cerra os dentes, e vê aquele golem apontando sua mão para ele novamente. E ele faz a mesma coisa, e aponta sua mão para ele. E agora duas energias muito poderosas começam a se colidir. E o poder negro do golem e a chama de fúria do Rai são lançadas um contra o outro. E assim que elas colidem, o Rai pensa que é diferente desse golem, porque humanos têm emoções. E basicamente o poder do Rai entra em mais fúria ainda. E toda aquela combustão atravessa o poder do golem e meio que vira uma lava que derrete o corpo do golem inteiro. E após o Rai fazer isso, quase toda sua mana é consumida. E ele fez um grande estrago no chão. E agora ele coloca o Niles no chão e pede para ele acordar, falando que ele não deve morrer. Mas o Niles manda ele parar de ficar chacoalhando ele, já que ele está com muita dor. E assim ele fala que mesmo que tivesse certeza que nunca teria uma morte pacífica, ele não esperava que essa morte fosse hoje. E ele pensa que não tem arrependimentos. E ele conquistou bastante para alguém que começou do fundo do poço. Mas se ele tivesse começado a ralar um pouco antes, as coisas poderiam terminar diferente. E ele pensa que é isso mesmo. Por volta da idade do Rai, foi que ele começou a trabalhar. E assim ele segurando o pulso do nosso prota, o Rai fala que vai trazer remédios para ele, que devem estar dentro do carro. Mas o Niles interrompe ele e fala sorrindo que ele deveria deixar esse lugar para um lugar muito melhor que esse. Enquanto ele pensa que ele sempre pensou nele como seu irmãozinho, pedindo para ele nadar até a nascente do rio e que ele não seja pego pelas correntezas, porque ele com certeza consegue fazer isso. E antes de dar o seu último suspiro, ele entrega a chave do carro para o Rai. E o Rai só fica olhando para aquela cena completamente assustado e pensa que raiva e desespero foram as primeiras emoções que ele sentiu. E agora já está amanhecendo e ele acorda com muita dor, enquanto pensa que parece que ele teve um sonho muito longo. E só de lembrar do que aconteceu ontem, as suas emoções formam um turbilhão, quase iguais às daquela época. Só que agora algo está diferente. E isso é certeza. Ele consegue manipular essas emoções e usar como magia, pensando que quanto mais forte a sua raiva, mais forte a chama que ele pode conjurar. E então a intensidade das suas emoções realmente afetam a força da sua magia. Só que ele começa a ficar com muita dor de cabeça, pensando que ele se esforçou demais. E dele se levanta e fala que agora ele deve deixar esse lugar, depois de enfileirar todos aqueles corpos. E enquanto ele vai embora, ele pensa que com certeza ele vai conseguir a sua vingança, seja isso bom ou algo ruim. E agora na praça central da rua 17, aqueles caras do Hector estão incomodando outras pessoas. E um dos lojistas fala que o grupo Hector venceu, então a sua vida vai ficar cada vez mais difícil. Só que o nosso garoto, encarando o Hector e um subordinado dele, fica pensando em como vai matá-lo, percebendo que agora que encontrou eles, ele vai carregar o seu poder na sua adaga. Só que nesse momento alguém pega no seu ombro, chamando ele de criança. E esse no reflexo mira bem no pescoço daquele careca. E o careca leva um rasgo bem na sua camisa e dá uns passos para trás, mandando ele se acalmar. E esse nosso garoto percebe que esse é o Humphrey, e ele tem certeza que todo o grupo Hector precisa morrer hoje, já partindo pra cima dele para matá-lo. E dessa maneira o careca se pergunta que tipo de movimentos insanos são esses. E essa criança não era assim tão forte antes, pensando que nesse ritmo ele vai perder. E esse ele basicamente fica parado e deixa ser atacado, o que surpreende muito o Rai. Só que quando o Rai se dá conta, aquele Humphrey pegou ele pela camisa e jogou ele no chão. E pergunta se ele escolheria morrer por algo tão trivial quanto a vingança, chamando ele de fantasma da rua 17. E
e encarando ele, ele diz que tem uma oferta. E agora, depois que ele se levantou, ele fala que esteve observando ele por muito tempo, e por isso ele gostaria que ele ouvisse o que ele tem a dizer. E o Hai-Sol o encara, pensando que esse é o Humphrey, o silencioso. E chamam ele assim, por ele ser uma pessoa quieta que cumpre suas tarefas com perfeição. Ele não entende porque esse Humphrey está fazendo esse tipo de expressão, e não parece que ele planeja enganá-lo. E assim olha pra ele e pergunta o que é. E dessa maneira o careca fala que ele gostaria que ele saísse do setor 50. E então nossa garota pergunta qual o motivo. E o Humphrey fala que ele quer que ele encontre o seu irmão. O irmão que o Hector vendeu para a cidade dos magos. E o Hector disse que se ele trabalhasse por 10 anos, ele revelaria onde está o seu irmão. E esse é o único motivo para ele ser subordinado do Hector. E hoje em dia o seu irmão deve ter aproximadamente a sua idade. Daí o Hai pergunta porque ele deveria aceitar o seu pedido. Só que para a surpresa do nosso prota, o careca pergunta se ele não sabe usar magia. E fala que teve ainda mais certeza depois daquela luta no armazém. E mesmo que ele consiga usar um pouco de magia agora, ele não será capaz de derrotar o Hector, porque ele sempre tem um mago assustador ao seu lado. E esse o Hai percebe que no seu receptáculo está aquela mana escura. E essa cor é de alguém que está com muito medo. E esse Humphrey fala que aquele mago é um demônio. E se qualquer membro se atrever a irritá-lo, ele congela eles por completo. E ele até mesmo afogou um homem criando uma bolha de água bem em volta da sua cabeça. E ele é um mago incrivelmente forte e cruel. E esse ele pede para que ele saia dali por enquanto, porque ele precisa sobreviver para ter a chance de se vingar. E esse o Hai pensa que o Humphrey tem razão. Ele nunca aprendeu magia, ele só usava por intuição. Só que por outro lado, seu oponente tem um especialista ao seu lado. E do jeito que as coisas estão indo, ele não tem a menor chance de vencer. E assim aquele careca fala que ele ouviu dizer que a cidade dos magos está em algum lugar na parte superior do rio Elton. E dizem que apenas magos podem entrar naquele lugar. E assim ele pega uma sacola e fala que esse dinheiro é tudo que ele guardou durante toda a sua vida. E junto do dinheiro está um pedaço de papel, com o nome e os traços do seu irmão. E esse Hai pergunta por que ele está dando dinheiro para ele, porque ele pode não manter a sua promessa. Mas então o careca diz que ele o conhece, e ele não é alguém que volta atrás da sua palavra. E pelo que ele pôde ver, ele é definitivamente alguém habilidoso o suficiente para chegar em um setor mais alto. E assim ele fala que ele consegue, o que deixa o Hai bem surpreso, porque ele falou exatamente o que o Niles disse para ele. E assim o careca desesperado pega no seu ombro e fala que os outros membros chegarão em breve, e ele precisa tomar uma decisão agora. E nesse momento o Hai fala que tem uma condição. Ele quer que ele cuide dos cadáveres lá no túnel, e só se ele prometer isso, ele irá atrás do seu irmão. E assim o careca fala que está tudo bem, e ele pode ter certeza que ele vai fazer isso. E assim o nosso prota dá meia volta e pede para ele esperar por ele, porque com certeza ele vai voltar. E agora, depois de correr um pouco, ele ainda cansado percebe que ninguém está seguindo ele mais. E agora ele vai em direção à vovó Viola e fala que tem uma pergunta, dando uma moedinha para ela. E ela, escutando a sua voz, pergunta o que ele gostaria de saber. E então ele pergunta se aquela história do arco-íris era verdade. Se ele encontrar um arco-íris, ele pode mesmo fazer um pedido. E assim ele lembra que a Josephine falou para ele, onde disseram que tem um arco-íris em algum lugar no céu. E esse Hai perguntava o que era um arco-íris. E a criança explicava que é um rastro longo e colorido que parece logo depois da chuva. E é como se fosse uma rosquinha cheia de cores que alguém deu uma mordida. E se ele encontrar o local onde o arco-íris está tocando no chão, ele pode fazer um pedido. E esse Hai que é lógico e realista, não fica pensando como assim rosquinhas. Mas a garota muito irritada pede para ele prestar atenção. E então o Hai fala que aqueles caras estavam atrás de rosquinhas, então ele precisa lidar com eles amanhã. Mas a garotinha muito irritada começa a bater nele falando que ele é um completo idiota. E ele fica meio triste, tendo essa lembrança. E daí a vovó Viola fala que arco-íris existem, ele podendo fazer um pedido ou não. E o Hai só encara ela, pensando que não tem nenhuma vibração na sua mana, e é a mesma cor roxa constante de sempre. E ele não consegue dizer se ela está mentindo ou não, mas pelo que ele entende, ela não tá falando algo sem fundamento. E ele também escutou do careca, que falou que o mago estava procurando algo como um arco-íris. E assim o Hai fica só pensando nisso, que aquele mago estava procurando um arco-íris. E agora ele tem evidências sólidas. E então ele encara a Viola e pergunta se ele encontrar o tal arco-íris, ele poderá ser capaz de reviver os mortos. E a Viola começa a sorrir para ele e pergunta quem sabe. Dizem que ele pode fazer qualquer pedido. Entretanto, ninguém sabe onde os arco-íris estão, mas provavelmente é um lugar bem distante. E assim o Hai agradece ela e fala que é melhor para ela se mudar daquele lugar. E agora na periferia do setor 50, na rua 23, ele lê aquela mensagem do Niles e pensa que o lugar que o Niles escreveu no papel é ali, onde tinha um prédio azul abandonado e um carro branco ao seu lado. E assim ele conseguiu achar o tal carro. Só que assim que ele entrar no carro, alguém aparece e pergunta quem ele é. E assim ele percebe e fala que esse é o pirralho do Niles. E então ele pergunta se ele recebeu alguma ordem para buscar o carro e manda ele falar cadê o Niles. Só que o Hai fica pensando que tinha despistado todos os homens do Hector. E assim ele rapidamente tenta abrir a porta do carro, mas aquele cara irritado começa a correr atrás dele, perguntando pra onde ele está indo. Só que no momento que ele ia fechar a porta, aquele cara tenta abri-la, e o Hai pensa que ele usou mana demais, e a sua mana de fortalecimento está enfraquecendo. E assim ele rapidamente aponta os seus dedos para ele, e faz uma pequena bola de fogo bem na pontinha do seu dedo, e ele simplesmente dá meio que um tiro bem na cabeça daquele cara. E sem pensar duas vezes, ele só liga o carro e pisa fundo. E agora ele pensa que finalmente ele está saindo do setor 50. E agora depois de alguns dias, ele ainda viajando para fora do setor 50. Ele estaciona o carro e abrindo o porta-mala, ele percebe que ele deixou tudo preparado. E desse ritmo vai demorar alguns dias, até que ele chegue no próximo setor. E agora já anoiteceu. E ele olhou
olhando para uma fogueira, ele pensa que ele precisa descobrir mais sobre a magia quando ele chegar ao próximo setor. Mas o que ele sabe é que existem dois tipos de mana. A mana vermelha, que ele pode utilizar sem nenhum preparativo, e as outras manas, que ele pode combinar cores para usá-las. E a mana não é fácil de manusear, mas se ele canalizar certas emoções, ele consegue usar certas manas mais facilmente. Como a raiva, ele deve focar na sua raiva e criar uma chama forte. E depois de fazer isso, ele pensa que esse é o seu limite. E se ele se desconcentrar da sua emoção, a mana se vai. E agora ele quer tentar combinar algumas cores. E se ele começa a combinar várias manas no ar, e depois de combiná-las, elas simplesmente somem, o que deixa ele bem surpreso. E ele pensa que tipos de manas incompatíveis repelem umas com as outras, e combinar cores requer bastante precisão, então ele precisa de muita força mental. Mas em troca, combinações que funcionam bem são bem fortes. E agora ele quer continuar combinando, e ele não precisava fazer isso antes. Mas agora a situação mudou, porque agora ele tem um motivo para isso. E agora ao amanhecer, ele continua viajando, e depois que anoitece, ele continua treinando as suas combinações de cores com mana. E ele começa a fazer meio que magia de neve, magia de vento e até magia de terra. E depois de treinar um pouco, ele deita no carro e fica pensando se ele conseguiu reunir mana o suficiente. E se ele conseguisse acumular mana no seu receptáculo e usar quando fosse necessário, ele iria otimizar muito o processo. E isso era como os anéis rodeando o receptáculo daquele mago. Mas ele pensa que ele vai procurar como fazer isso depois, quando chegar ao setor 49. E agora de volta ao setor 50, lá perto da ponte. Aquele mago dentro do carro pergunta se ainda não acharam nada. E aquele figurante fala que sente muito, mas eles não conseguiram encontrar. Mas o mago manda ele poupar as suas palavras e aponta aquela bengala para ele. E aquele figurante tremendo de medo e pede para ele dar mais tempo para eles. Mas o mago fala que não gosta de repetir. E assim aquele figurante toca bem na ponta daquele cajado. E aquela magia de gelo começa a congelar todo o seu corpo. E depois que ele é congelado, o mago simplesmente joga o cara congelado no chão. E ele basicamente se quebra em vários pedaços. E ele diz que esses caras são inúteis. Só que nesse momento, alguém grita falando que tem algo ali. E quando o mago vai olhar, ele percebe que tem uma grande explosão. E vê que ainda sobrou alguns pedaços do seu golem. E ele observando aquele buraco, percebe que ainda há um pouco de mana no ar. E uma magia forte o suficiente para deixar vestígios foi usada ali. E ele vai caminhando e pensando que ele também sente manda vindo daquele lugar. E assim ele pergunta para aquele cara atrás dele se alguém morava ali. E o figurante fala que sim, crianças de rua moravam nesse local. O que deixa o mago bem surpreso, se perguntando se eram órfãos. E o figurante fala que sim, eles utilizavam essa área para evitarem a guerra. E então o mago pensa se realmente foi um órfão que usou magia. Mas ele dá um sorrisinho e começa a gargalhar como um maluco, pensando que isso é impossível. Um órfão de rua usando magia. E descobriu uma combinação de magia elementar entre as infinitas combinações do mundo sozinho. É simplesmente impossível. E assim ele vai caminhando e fala que parece que outro mago veio ali e destruiu seu golem. E ele precisa descobrir o que aconteceu. Mas ele olhando para o céu, pensa que mesmo assim, há ainda uma pequena chance do impossível ter acontecido. E esse garoto deve ser um gênio capaz de se tornar um arquimago jamais visto. E assim basicamente a cena volta para o Rai, encarando uma cidade. E ele finalmente chegou ao setor 49. E assim depois disso rola um flashback, quando o Niles e o Rai estavam conversando. E o Niles falava que o lugar onde ele nasceu foi o setor 42. E é parecido com esse lugar. É uma completa bagunça. E se ele fosse mencionar a diferença, seria que lá é maior que o setor 49. E os prédios são maiores, e as ruas também. Mas é a mesma coisa que os setores mais baixos. Quanto mais acima você vai, mais dramáticas são as mudanças no cenário. E assim o Rai observando aquela cidade, ele percebe que é realmente enorme. Mas ele caminhando na entrada, não entende por que não há golems ali. E se pergunta se eles só se encontram no setor 50. E ele caminhando em volta da cidade, percebe que já está na rua 36. E é exatamente o que o Niles falou pra ele. Tem o dobro de ruas. E assim ele pensa consigo mesmo que ele precisa encontrar o máximo de informações possíveis sobre a magia, especialmente sobre aquele mago e os seus recipientes de magia, porque eles serão cruciais para a sua vingança. E assim ele caminhando em volta, pensa que ele também precisa procurar sobre as cores primáticas e também a cidade dos magos. E ele também quer um pouco de dinheiro. Só que enquanto ele caminha, ele se depara com uma biblioteca, que é chamada de Livraria Verônica. E ele vendo esse nome, se pergunta o que é uma livraria. E lembra de quando Niles ensinou ele a ler e escreveu a palavra irmão para ele repetir. Mas o Rai nunca caiu na brincadeira dele. E ele fica só encarando aquele lugar e percebe que está repleto de quadrados com letras neles. O cara nem sabe o que é um livro. Só que nesse momento ele percebe alguém gritando bem acima dele, perguntando se foi ele quem quebrou a sua janela e que veio ali para roubar os seus livros de novo. E ela com muita raiva manda ele sair dali agora. E ele se pergunta como assim livros? E se essas coisas são chamadas assim. Só que aquela garotinha começa a gritar com ele, falando que não vai repetir de novo. E ele fica só vendo a mana no receptáculo dela e percebe que tá vermelha de agitação, amarelo de empolgação e cor marinha de desconforto e verde escuro de aborrecimento. E ele se pergunta se é realmente possível sentir tudo isso de uma vez. Só que ela com muita raiva fala que os adultos estão descendo agorinha e se pergunta se ele vai continuar parado ali. Mas então ele fala que ela é uma esquisita, o que deixa ela mais puta ainda, perguntando o que ele acabou de falar. E ele vai ver só quando seu avô chegar. Daí o Rai só dá meia volta e vai embora, enquanto ela continua gritando lá em cima. E enquanto ele caminha pela cidade, ele percebe que tem alguns garotos só encarando ele. E ele pensa que isso é o esperado, já que um estranho está andando por suas ruas. E eles devem pensar que ele está ali para provocá-los. E assim ele percebe que realmente não é nada diferente do setor 50. E agora de noite, ele
dentro do seu carro ainda dormindo, percebe que ele andou por muitas ruas, mas ainda não encontrou nada sobre magia. Só que assim ele escuta algo se aproximando do seu carro e percebe que eles finalmente chegaram. E pelo que ele consegue sentir, tem 4 deles. E 3 deles se aproximam do lado do carro. E um deles pergunta se eles deveriam matar ele. Mas o cara do centro fala que eles só vão apagá-lo e depois roubar a sua comida. Só que nesse momento, o nosso garoto abre a janela e já acerta algo bem na cabeça daquele cara, o que faz ele cair no chão. E os outros ficam assustados. Mas o nosso Rai nem dá tempo deles reagirem e já acerta bem no estômago de outro. E quando o outro tá ficando sem ar e cai no chão, um deles vem pelas suas costas. Mas ele consegue pegar aquela barra de metal, o que surpreende muito o moleque, que ele cai no chão pedindo para ele não se aproximar. Só que então o Rai, com muita raiva, manda ele cerrar os dentes, o que deixa o moleque tremendo de medo. E ele basicamente espancou os 3 garotos. E depois de bater muito neles, ele pergunta quantas ruas eles têm. Eles só ficam tremendo de medo, mas não falam nada. Só que daí o Rai, com um olhar muito assustador, manda eles responderem logo. E depois que ele pergunta novamente, aqueles caras só se encaram. E vendo isso, nosso garoto já tenta acertá-lo. Aquele cara tremendo de medo só o encara e fala que eles têm um total de 3. E então o Rai pergunta quais são. E ele fala que é da 23 até a 25. Mas o Rai olha pro seu peito e percebe que ansiedade, inquietação e medo estão sendo transmitidas pelo seu receptáculo. E se ele diz que é uma mentira, pisando com muita força bem na sua mão, o que faz os 2 tremerem de medo, enquanto aquele cara grita pedindo desculpas. E assim, depois de espancar um deles, ele encara o moleque do meio. E aquele garoto fala que vai falar tudo. Eles têm 14 ruas e tem 52 membros no total. E o seu líder é o Kendrick. E a sua base é uma fábrica abandonada. E então o Prota pensa que no fim são 14. E eles são bem maiores do que ele pensava. E assim o Prota manda ele levantar a cabeça. E aquele cara levanta no desespero. E então o Rai pergunta qual é o nome dele. E ele fala que é Neshu. E assim ele pergunta para ele quais foram as ordens do seu líder. E ele diz que o Kendrick pediu para bater nele até quase morrer. E para roubar qualquer comida que ele tivesse. E que também ele estava observando tudo. E assim, bem atrás do Rai, tem um cara com uma adaga. E já pula na sua direção, mandando ele morrer. Daí o Rai fala que entendeu. E então ele estava o vigiando. E assim ele ativou sua magia. E o vento espelha aquele cara para longe. Porque quando aquele cara abre os olhos, algo vem na sua boca e no seu estômago. E então o Prota vai bem pra frente dele, pegando ele pelo cabelo. E manda ele falar para o seu líder que ele não é o único de olho nas coisas. E agora já amanheceu. E quando o Rai caminha pela cidade, ele pensa que assim como no setor 50, as pessoas do setor 49 não sabem nada sobre magia. E ele ouviu que os livros são pacotes de papéis com todos os tipos de informações escritas neles. E quando ele vai caminhando, alguém para na sua frente e pergunta se ele pode ir com eles. E o Rai o encarando, aquele cara fala que eles não estão ali para lutar, então ele pode pegar leve. E então o Rai pergunta se eles são as crianças que estavam procurando por ele ontem. E o moleque fala que é isso mesmo. E ele bateu no Anthony, no Horn e no Melber, até ficarem com o pé na cova na noite passada. E foi de um jeito bem chamativo também. E é por isso que o seu chefe gostou dele, porque ele é bom em lutar. Então ele pediu para que ele falasse isso. Só que quando eles percebem naquele papel tem algo escrito, mas no fim os 3 não sabem ler. E daí o Prota manda ele dar pra ele isso, porque ele mesmo vai ler. E eles ficam bem surpresos, percebendo que aquele cara consegue ler. E não entendem de onde esse cara saiu. E daí o Rai lendo aquela mensagem tem escrito: venha trabalhar para mim. Assim ele terá certeza de que nunca mais passará fome. E aqueles caras perguntam o que está escrito no papel. E então o Prota pergunta para eles como eles escolhem o seu líder. E aquele cara fala que é lutando. E o mais forte se torna o líder, quer dizer, o chefe. E assim ele fala que então eles vão lá. E ele se pergunta para onde ele quer ir. E o Prota fala que eles vão encontrar o seu líder. E agora na base do grupo Kendrick, a fábrica abandonada, aquele carinha fala que é ali. E assim que eles abrem a porta, eles vão entrando. E quando a porta é fechada, o nosso Prota percebe que tem muitos caras ali dentro. E aquele cara sentado na poltrona fala que então é ele. E assim ele se levanta e fala que ele é o Kendrick. E o Rai fala que ele é o Rai. Só que ele olhando para o seu anel, ele pensa que houveram vezes que mana fluía do lixo, mas ele nunca viu um objeto com tanta mana assim antes. E sim, o Kendrick pede pra ele sentar, porque ele não trouxe ele ali como seu inimigo, mas sim como um convidado. Só que enquanto isso, nas suas costas, tem vários caras encarando ele com muita raiva. E então o Prota fica só se perguntando se ele tá segurando a sua dominância. E ele tem uma idade próxima da dele, mas a liderança dele é bem proficiente. E então o Kendrick dá um sorrisinho e fala que gosta dele mais ainda vendo pessoalmente, porque ele tem nervos de aço. E então ele pergunta de onde ele é. E ele ouviu dizer que ele chegou ali com um carro. E então Rai fala que ele veio do setor 50, o que surpreende todos aqueles garotos, se perguntando se ele tá mentindo, porque eles nunca ouviram falar de alguém vindo do setor 50 antes. E eles ouviram algumas pessoas que já desceram, mas nunca ouviram de alguém subindo, porque é uma distância de dias. Só que se aquele Kendrick manda eles calarem a sua boca e fala para o Rai que isso for verdade, então é muito incrível. E ele é ainda mais qualificado para entrar na sua organização. E o Rai pergunta que tipo de organização é essa. E o Kendrick, dando um sorrisinho, fala que eles ali são um grupo e estão planejando se juntarem a uma organização de verdade. E o nome da organização é Mercenários Vermelhos. E é uma organização super famosa no setor 45. E eles têm um acordo com eles de quando eles juntarem 76 membros, eles farão parte dos Mercenários Vermelhos. E se ele pergunta o que ele acha, e se isso não é motivo suficiente para ele entrar na sua organização, e é uma oportunidade de elevar o seu status. Só que assim o Rai fala que é uma história bem interessante, e entrar no seu grupo não é difícil. E o Kendrick, satisfeito, fala que é uma sábia decisão ele se juntar à sua família. Só que nesse momento o Rai interrompe ele e fala que, porém, ele se recusa a trabalhar para alguém que é mais fraco do que ele, o que choca todo mundo naquele local, e emputece de vez o Kendrick, olhando para ele com essa cara feroz, e perguntando se
ele acabou de falar que ele é mais forte do que ele. E assim o Rai responde que lá no setor 50, eles decidem que é o líder através da sua força, e não pelo quão bom é a sua lábia, o que deixa todo mundo muito puto. E um deles começa a correr pra cima do Rai. Só que o Kendrick pega ele pelo pescoço, e com muita raiva, ele pergunta quem mandou ele abrir a boca, e se ele não sabe que ele odeia ser interrompido. E aquele cara fala que sente muito, enquanto o Kendrick começa a emanar uma aura de fúria, que essa é uma magia de fortalecimento, mas não parece que é ele que está usando essa magia, e sim aquele anel que está emanando nele. E então ele pergunta pra aquele cara ao lado quando isso vai acabar, e o moleque diz que vai acabar quando um deles morrer. E então o Rai pensa que ele consegue quebrar aquele anel, e assim ele rapidamente absorve a mana daquele anel, e assim o Kendrick solta aquele cara, e tentando disfarçar, fala que ele se empolgou um pouco demais. E o prota pensa que ele tem uma mudança repentina de emoções. E então aquele moleque pergunta aonde eles tinham parado, e se ele realmente disse que ele é mais forte que ele. E assim o Rai fica pensando que ele quer testar isso, e fala que isso aí, ele é mais fraco do que ele, o que deixa de novo o Kendrick muito puto. E em fúria ele manda ele falar isso de novo, e pergunta para os demais se eles acham que são mais fortes do que ele. Mas os caras com muito medo falam que não, ele é muito mais poderoso. E o Rai só fica vendo aquilo, e percebe que o anel reage às emoções do Kendrick, e vendo como ele não reagiu quando a mana do anel se foi, parece que ele não sabe que o anel está dando força a ele. E assim o Kendrick fala que tudo bem, e pergunta se ele quer ver a sua força. E assim o Rai fala que eles devem lutar pela posição de líder, e se ele perder, ele vai trabalhar para ele. E assim o Kendrick dá um sorrisinho, e fala que vai fazer isso em uma semana. Eles vão lutar em uma hora em que todos possam ver, incluindo o seu pessoal, e o pessoal de outras gangues. E assim todo mundo vai ter certeza de quem é o mais forte. E o Rai fala que entende, por ele tudo bem. Mas ele pergunta onde aquele cara conseguiu aquele anel. Mas o Kendrick com um sorrisinho fala que ele vai descobrir quando ele o derrotar. Mas ele fala que felizmente isso nunca vai acontecer. E agora no dia seguinte, o Rai ainda continua pensando naquele anel. Só que quando ele se dá conta, tem uma pedra vindo pelas suas costas. E aqueles moleques diante perguntam pra ele quem deu permissão dele andar por ali. E outros carinhas ao lado falam que ele só pode ter perdido a noção do perigo. E ele nem deve pensar em fugir, pois são eles quem mandam nesse lugar. Mas o Rai só manda eles calarem a boca e virem pra cima logo. E depois de um tempinho, ele derrotou todos aqueles moleques. E pensa que independente de onde ele vá, as pessoas continuam querendo lutar com ele. E deve ser porque espalharam por aí que ele vai lutar contra o Kendrick. E por mais que a gangue do Kendrick não esteja o atacando, isso não se aplica a outras gangues. E deixar um estranho sair ileso é manchar o orgulho deles. E então eles estão formando alianças para manter ele na linha. E sendo assim, tudo está indo conforme o seu planejado. A sua magia fica mais forte quanto mais ele se acostuma em usá-la. E à medida que ele ganha mais experiência, ele consegue lançar feitiços mais rapidamente, sem consumir muito poder mental. E provocá-los foi uma boa decisão. Só que olhando para o lado, ele pergunta por quanto tempo ele só vai ficar aí assistindo. E esse carinha de óculos e boné sai de um beco e fala que cabelo cinza e um olhar vazio. Esse é o caçador. E esse moleque só encara o Rai um pouco preocupado. E o Rai percebe que ele é menor que os seus colegas. E mesmo andando sozinho, ele também não parece saber lutar. E esse o Rai pede para ele tirar os óculos, porque ele não quer machucar sua mão quando ele quebrar. Mas aquele cara só pede para ele esperar, falando desesperado que ele não veio ali para lutar, o que deixa o Rai sem entender nada. E aquele cara pede para ele ficar com calma, ele não é um lutador. E como ele ia enfrentá-lo, sendo tão magricelo assim, o que ele quer com ele? E assim, aquele moleque cria coragem e fala que o seu nome é Philip, e ele tem uma oferta para ele. E depois de escutar isso, o Rai segue ele. E aquele moleque fala que é por ali. Ele trabalha no lixão do Oriente. E ele chama ele de caçador. Ele ouviu um monte de boatos sobre ele. E onde quer que ele vá, ele sempre é um assunto quente. E esse o Rai percebe que caçador parece que é o nome que ele ganhou após esmagar aqueles garotos como um estranho nesse lugar. E depois de caminhar um pouco, eles finalmente chegaram. E assim que o Philip abre a porta, tem uma multidão de pessoas trabalhando naquele lugar, o que deixa o Rai completamente surpreso, falando que é enorme. E assim o Philip fala que ele é bem-vindo ao Hotel Philip, e ele é o dono do hotel. E assim o nosso herói diz que parece que tem umas 100 pessoas ali. E o Philip fala que mais precisamente são 186, incluindo as pessoas trabalhando fora. E o Rai fala que todos ali têm algo em comum. E o Philip diz que sim. E o Rai diz que parece que seria difícil para eles se unirem a outro grupo, já que todos eles são jovens e magrelos. E o Philip diz que sim, ele tem um olhar bem afiado. E eles têm um monte de minas no setor 49. E então o Rai pergunta se isso quer dizer que muitos adultos morrem. E o Philip diz que então quer dizer que ele não é só bom em luta. E é isso mesmo. Por causa disso, tem uma tonelada de trabalho para fazer. E as lojas estão dispostas até mesmo contratar crianças. E tem crianças demais, até mesmo para grupos gerenciando as ruas darem conta. E então, em troca por deter o monopólio de trabalho com alguns grupos, ele concordou em pagar um pequeno suborno e mandar trabalhadores caso precisem de alguém. E ele, com esse seu sorrisinho, fala que ele é uma espécie de corretor. Ele providencia até mesmo abrigos. E é claro que não é de graça. E então Rai pergunta se ele criou tudo isso sozinho. E o Philip fala que sim. E ele não consegue nem imaginar o quanto ele se esforçou para montar essa infraestrutura. Só que se alguém corre na sua direção e chama ele de Philip, e o garoto percebe que esse é o Jonathan, e pergunta como é que tá indo o trabalho no restaurante. E o molequinho fala que tá indo muito bem, e fala que esse é o aluguel do mês, entregando uma bolsinha para o Philip. E o Philip fala que o pagamento foi aceito. E assim o Philip anota no seu caderninho o que o garoto acabou de entregar para ele. Só que vendo aquele caderninho, o Philip fala que sente muito, que ele precisa anotar tudo imediatamente. E então ele fala que esse caderno está relacionado ao gerenciamento do hotel. E se ele está curioso, ele pode dar uma olhada. E assim o prota abre o caderno e percebe que tinha algo escrito sobre ele. E fala que ele o investigou bastante. E surpreendendo muito o Philip, o garoto pergunta se ele
ele consegue ler. E o Rai fala que sim, um pouco. E aquele cara muito envergonhado pede mil desculpas por isso. Mas ele tem meio que um gosto de observar as pessoas. E então o Rai diz que ele é exatamente o seu oposto. E ele não entende mesmo sem tentar muito. Mas assim, o nosso garoto fala que ele não precisa se desculpar, porque isso não incomoda ele. E o Felipe fala que tudo bem. E agora eles chegaram na sua sala. E esses dois caras se perguntam quem é ele. E se ele não sabe que ninguém pode entrar ali sem permissão. Mas o Felipe disse que ele é aquele caçador que todo mundo tá falando sobre. E ele disse para eles que ele traria um convidado. E assim eles entram na sua sala. E o Felipe diz que ele pode sentar no sofá. Mas o Prota diz que quando ele ouviu falar deles da primeira vez, ele pensou que ele fosse um vigarista. E o Felipe fala que não é assim, ele não mente. E credibilidade é a coisa mais importante nos negócios. E ele só vai guardando aquele pacote do pagamento. E depois que ele guarda no cofre, ele senta na poltrona e fala que ele pode ganhar dinheiro de volta. Mas uma vez que ele perde a confiança, é difícil recuperar. E o Rai, observando ele, pensa que pelo visto, ele não parece ter a idade que tem. E assim agora ele pede pra ele falar que tipo de proposta ele tem pra ele. E então o Felipe, tremendo na base, pensa que ele ainda é um pouco assustador. Mas ele precisa superar isso se ele quiser lucrar. E se os seus olhos começam a brilhar. E ele fala que tem uma proposta genuína para ele, pedindo para que eles se tornem parceiros de negócios. E depois que ele fala isso, o Rai só o observa. E percebe que no seu receptáculo, ele está com menos mana negra do que antes. E antes disso, ele estava com muito medo dele. Mas agora ele tá transbordando coragem. E então ele pergunta para o Felipe se ele não acha que ele vai perder. Mas o Felipe diz que ele não pode excluir essa possibilidade. Mas ele também tem uma alta chance de ganhar. E então o Rai pergunta qual o motivo sobre isso. E o Felipe diz que é um palpite. E ele disse para ele que ele gosta de observar as pessoas. E se ele observar o comportamento e os hábitos de uma pessoa de perto, ele conseguirá ter uma boa ideia de como elas são. E por exemplo, quando ele fala com as pessoas, ele tem o hábito de abaixar o olhar. E ele acha que ele olha para o peito das pessoas, ao invés de olhar nos olhos dela. E ele fala que não sabe o porquê. E ele se pergunta se ele teve algum trauma relacionado aos olhos ou à face das pessoas. Mas de qualquer jeito, ele tem um bom julgamento sobre as pessoas. Só que o Rai, muito puto encarando ele, pergunta se ele sabe mais alguma coisa. E quais são os outros hábitos que ele notou. O que deixa o Felipe bem assustado. Só que o Felipe começa a falar, ele sempre pisa com o pé direito quando vira uma esquina. E talvez ele sempre esteja preparado para a possibilidade de encontrar um inimigo, já que ele é destro. E enquanto ele vai falando, o Rai pensa que é a primeira vez que ele escuta uma análise tão detalhada sobre ele. E até agora as pessoas o viam superficialmente. E sempre o achavam assustador e esquisito. E eles viam ele como uma pessoa fria e morta. E ele pensa que agora mesmo, além de raiva e tristeza, ele precisa se concentrar para sentir emoções. Mas então ele se pergunta como é crescer emocionalmente, como esse cara na sua frente. E assim o Felipe fala que, enfim, o Kendrick tem o hábito de se deixar levar pelas emoções quando ele tá lutando. Só que, entretanto, parece que ele luta lendo os movimentos do seu oponente e faz cálculos meticulosos. E se ele acredita nas chances da sua vitória. E rapidamente interrompendo ele, o Rai fala que aceita, o que deixa o garoto bem surpreso, perguntando para ele se ele nem vai deixar ele explicar ou falar sobre o seu pagamento. Mas o Rai só fala que vai descobrir sozinho, mas pede para que ele não leve isso na brincadeira, o que deixa o Felipe bem feliz, falando que com certeza ele será um ótimo parceiro de negócios. Só que o Rai fala que além disso ele tem uma condição, e parece que o Felipe tem um monte de conexões por aí, e ele precisa que ele encontre algo para ele. E agora 2 dias se passaram, e nesse momento tem um carinha consertando o carro do Rai, e esse mecânico pergunta se ele realmente veio do setor 50, e vendo como seu carro está, ele acreditaria se ele dissesse que ele atravessou o deserto. E pelo visto parece que o Felipe gostou muito dele, e não é sempre que ele envia alguém tão habilidoso quanto ele. E enquanto o Rai só observa, aquele carinha pede pra ele passar a chave inglesa, e uma porca de 6mm, e o Rai percebe que ela tá bem do seu lado, e ele basicamente usa sua magia para levar a chave inglesa e as porcas bem pro lado daquele moleque. Ele fica bem surpreso, pensando que pelo visto tava bem do seu lado, mas o Rai só fica calado, percebendo que aquele cara nem deve saber o que é magia. E agora, depois de algumas horas, aquele carinha fala que tá tudo pronto, e com exceção do motor superaquecendo, não havia muita coisa para fazer. E ele trocou o resfriador por algo bem melhor, então ele deve funcionar tranquilamente a partir de agora. E ele trouxe em segredo da oficina que ele trabalha, e é o mais caro que tem. E o Rai, sem expressar nenhuma emoção, agradece ele. E esse aquele mecânico manda ele relaxar, afinal foi um pedido do Philip, e ele é o seu salvador. E se não fosse por ele, eles não conseguiriam nenhum emprego, e por isso que eles não reclamam de dar uma parte da sua renda para ele. E o Rai fica pensando que esse cara é surpreendentemente popular. E o mecânico fala que é mesmo. O Philip pediu para ele entregar essa mensagem, e ele disse que seria difícil memorizar a mensagem toda, por isso ele deu esse papel. E se ele vai embora e dá tchau para o caçador. E o Rai só encara aquela folha, e depois que ele percebe que alguns dias atrás, ele falou que precisava de informações sobre magos. E o Philip disse, e ele pode reunir informações sobre quem parecer suspeito, e não deve demorar muito, falando que ele pode confiar nele. E lá dentro do carro, o Rai fica pensando que ele não imaginou que ele fosse reunir tantas informações só em 2 dias. E ele começa a ler aquilo. Na rua 2, o Wolfman da padaria Wolf, de 42 anos, carregou uma bolsa pesada com uma mão. E na 8ª rua, o Andrew, da loja Kane, de 23 anos, comeu um pão seco com expressão neutra. E ele percebe que tem várias informações bem inúteis ali. Só que ele encara a outra, e percebe que pelo menos há alguma que vale a pena verificar. E assim ele vai caminhando, e percebe que um daqueles caras que estava na informação é esse chefe carregando os legumes. Mas ele acha que não é esse Lennon, pois ele não tem aquele anel no seu receptáculo. E agora só resta uma pessoa, que foi na rua 32. Um homem de nome desconhecido é frequentemente visto indo e saindo do subterrâneo com comida na sua mão. E quando um cano caiu na sua cabeça, por conta de um acidente, um vento misterioso empurrou o cano, fazendo com que ele evitasse esse acidente por pouco.
pouco. E ele não pareceu nem um pouco surpreso. E esse Rai vai caminhando e pensa que existe uma boa chance desse cara ser um mago. Só que quando ele caminhava para chegar na casa daquele cara, ele passa de novo pelaquela livraria e tem dois moleques em frente a ela, falando que eles fecharam hoje também. E desse ritmo eles não vão poder abrir mais. E eles se perguntam como é que eles estariam abertos, com eles tacando pedras todos os dias. E se eles acabarem por ali, o seu serviço vai ser concluído. Só que assim um deles fala que aqueles caras iam dobrar o pagamento se a loja ficasse à venda. E eles não podem parar agora, falando que eles vão jogar as pedras no segundo andar agora, mas não na loja, e sim na casa deles. E vão forçá-los a se mudar. Só que no momento que ele jogar aquela pedra, aquela garota aparece na janela de novo, mandando eles irem embora, falando que ela ouviu tudo. Então eram eles que estavam jogando pedras na sua loja, o que surpreende os dois moleques. E ela meio que tremendo de medo, fala pra eles saírem dali agora. Enquanto o Rai viu o receptáculo dela, que tá com uma cor amarelo claro, e é coragem e convicção. Porém ele também viu uma mana negra, que significa que ela tá assustada. E aqueles dois moleques falam que só de olhar para a cara dela, eles percebem que ela está com medo. E deve ser bom para ela dormir numa casa, porque ali fora tem muita gente que dorme no chão, ou passa a noite acordado. Mas ela só manda eles calarem a boca, falando que vai chamar os adultos. Só que nesse momento, aquele carinha joga a pedra bem do lado dela, e pergunta se ela realmente acha que eles são crianças para terem medo de um velho doente. E enquanto eles mandam eles saírem dali, ela só fica tremendo de medo. E esse aquele outro cara joga a pedra bem na cara dela. E o Rai vendo isso vai tentar ajudá-la. Só que para sua surpresa, ela ativa uma magia de vento e para aquela pedra, o que surpreende muito os dois moleques. E ela simplesmente no último momento teve que usar a sua magia, o que deixa o Rai completamente chocado, percebendo que no fim ela também é uma maga. E depois que o nosso prota vê aquela cena, ele pensa que definitivamente aquilo foi magia, olhando pra ela chorando de medo e mandando eles irem embora. Mas os dois moleques ficam putos e perguntam se ela não tá se achando demais, já jogando aquelas pedras de novo pra cima dela, o que faz ela ficar bem assustada, pensando que não vai poder bloquear elas. Só que quando elas iam se aproximando da sua cara, o nosso Rai usa sua magia, e com a magia de vento, acontece uma ventania no meio daqueles garotos, e aquelas duas pedras voltam dela e vão bem em cima da cara daqueles moleques, já acertando um em cheio. E depois que o outro percebe, já tomou uma pedrada no meio da testa. E depois que os dois caem no chão, o nosso Rai olha pra cima, falando que já faz um tempo que eles não se veem, o que deixa ela muito surpresa. E depois disso, com os dois moleques derrotados, ele entra na casa dela e ela agradece por ter ajudado, mas ele fala que não é preciso agradecer ele. E aliás, ele queria perguntar algo pra ela. E ela diz que também. E assim, ao mesmo tempo, os dois perguntam se ele e ela usaram magia. E depois eles ficam se encarando. E assim, ela bem envergonhada, pergunta se ele quer entrar, para eles conversarem. E agora já lá dentro, ela fala que se chama Verônica, que é basicamente o nome da livraria. E ele diz que o seu nome é Rai. E assim, ela meio envergonhada, pede desculpas por ter gritado com ele da última vez. E é porque ela achava que ele era uma daquelas crianças que jogavam pedra nela. Mas ele fala que entende a situação passada levou a um desentendimento. E ela agradece por ele ter entendido, falando que estaria em apuro se não fosse por ele. Mas o nosso Rai fala que não tem necessidade dela ficar agradecendo ele direto. E ele gostaria de dar uma olhada pela livraria, pensando que ele quer obter um pouco de conhecimento mágico. Mas conhecer uma maga por ali é uma ótima oportunidade, o que faz ela ficar bem surpresa, enquanto ela realmente pensa que ele parece uma pessoa estranha, e nem parece ser dali. E agora com os dois sentados, o nosso garoto pergunta como ela aprendeu magia, e ela diz que foi o seu avô que ensinou pra ela e suas irmãs. E o Rai na mesma hora fica muito surpreso e pergunta se o avô dela também sabe usar magia. E ela com medo dele fala que sim, ele é um mago afinal. E ele pergunta se pode conhecer o seu avô. E ela diz que acha que é possível, mas ela tem que subir e conversar com ele primeiro. Só que quando ela se dá conta, tem um corte bem na bochecha dele. E ele fala que parece ser só um arranhão, então tá tudo bem. Mas ela diz que pode pegar uma infecção se ela não tratar. E assim ela toca no rosto dele e pede pra ele esperar um segundo. E ativando sua magia, ela simplesmente consegue curar aquele corte na bochecha e na orelha dele, falando que agora está tudo bem. Mas o nosso garoto já se levanta de um susto e pergunta como é que ela fez aquilo, e como ela só movimentou a mana branca, e como ela criou uma luz para curá-lo, o que deixa ela muito assustada. Enquanto ele pensa que não importa o quão focado ele está, ele nunca consegue movimentar a mana branca. E ela só reage quando alguém é atencioso e dedicado, ou quando uma pessoa se sacrifica pelos outros. E todos esses tipos de emoções não existem pra ele, já que ele não sente nenhuma delas. E assim ela meio confusa fala que só usou magia de cura, e isso é tudo. Mas ela pergunta o que ele quer dizer com magia branca. E quando ele pensa que mesmo Niles, que conhecia um mago, não sabia nada sobre as cores da magia, pensando que pelo visto ele é o único que consegue ver as cores nas manas. E assim ela diz que não sabe nada sobre magia branca, e pergunta se ele quer dizer sobre o elemento de regeneração, o que deixa o Rai bem em dúvida. E ela explica pra ele que o elemento que ela usou na magia é chamado de elemento de regeneração, e tem vários tipos de elementos. E geralmente, as magias de cura usam apenas um único elemento, sendo ele o elemento de regeneração, apesar também de poder usar 2 ou mais elementos de assistência. E o nosso garoto, que não entende nada muito bem, pergunta quantos elementos existem. E ela fala que existem muitos. E são mais de 20 se eles contarem somente os naturais. Mas se forem contar os outros como amplificação, distúrbio e regeneração, fica por volta de uns 100. E assim o Rai fica animado porque ele aprendeu algo novo hoje. E ele se pergunta se ele poderia aprender mais se ele conhecesse o avô dela. E assim ele pergunta se o seu avô está no segundo andar. E ela diz que sim, então ele não sai da cama na maioria das vezes. E assim ela pede pra ele esperar um pouco, porque ela vai subir e ver se o seu avô está acordado. E enquanto ela sobe, ele fica olhando os títulos dos livros. E tem livros sobre interpretação do inconsciente, sobre o significado ontológico dos seres humanos. E ele pensa que ele ouviu dizer que livros são artigos muito caros, e tocá-los com essa mão suja deve abaixar os preços deles. E agora que ele parou pra pensar, a última vez que ele tomou banho foi quando estava chovendo. E ele particularmente não sente desconforto ao seu odor, mas os outros devem sentir. Mas ele fica pensando nela, e que pelo visto ou ela tem um olfato ruim, ou só tava tolerando
segundo ele. Só que assim, ele dando uma olhada pelos livros, ele percebe esses em cima da mesa e se pergunta se são jornais. E daí quando ele lê o título do livro, tem escrito Estudo da Perturbação Elemental por Setor, o que deixa o Rai bem surpreso, pensando que esse livro é sobre o motivo da expansão da chuva negra. E daí quando ela volta, ela não encontra ele ali na escada e se pergunta se ele já deixou o like nesse vídeo, rapaziada. E essa obra acabou de sair e nem tem muitos capítulos, mas eu já trouxe quase todos pra vocês. Então comenta aí parte 2 se quiserem o restante. Se inscreve no canal pra chegarmos aos 70 mil inscritos. E se tiver interesse em apoiar o canal financeiramente, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. E no mais é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!